Voltamos agora com a professora Carla Juliane, autora do curso Precocidade Parapsíquica. Professora, por que esse título desse curso? Como surgiu? Então, a ideia do curso, ela surgiu a partir de um convite do professor Mário Oliveira, aonde ele me incentivou a resgatar todo o meu parapsiquismo, de que, de alguma maneira, eu tinha cerceado a manifestação dele. Então, à medida que eu fui estudando e trabalhando para a formação desse curso, eu fui relembrando várias das minhas ações e atuações na infância, várias exacerbações do meu parapsiquismo na infância que eu já tinha até esquecido. E aí surgiu então a ideia do nome deste curso, que é Precocidade Parapsíquica. Então esse curso ele trata especificamente de dois assuntos, né, que a gente pode pegar em duas vertentes dentro da precocidade. Tanto do ponto de vista da idade biológica, onde a gente vai estar trabalhando com o parapsiquismo a partir da infância, né, a manifestação desse parapsiquismo já na infância, ali por volta dos seus 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, ou seja, quando a criança ela começa a falar, ela começa a manifestar o parapsiquismo dela. Como a gente também pode estar falando da precocidade a partir do momento em que o adulto ele reconhece algumas manifestações parapsíquicas dele. Então, quando ele reconhece a manifestação parapsíquica, quando ele identifica que ele já está mais tranquilo para manifestar esse parapsiquismo, ou seja, os primeiros sinais desse parapsiquismo, a gente incentiva que ele assuma precocemente, ou seja, imediatamente a partir desse ponto, independente da idade biológica em que ele se encontra. Então, a ideia da palavra precocidade parapsíquica, ela vem daí, que é tanto a abordagem da criança, do parapsiquismo ainda na tenra idade, quanto a abordagem do parapsiquismo na fase adulta, assim que ele começa a ser manifesto de uma forma mais tranquila. Ok, e quais seriam os benefícios do parapsiquismo bem utilizado? Olha, o parapsiquismo, ele é, como a própria palavra fala, para além psiquismo da psique. Então, são fontes de informações que a pessoa tem além dos 5 sentidos dela. Então, além da audição, da visão, do olfato, da fala e do tato. Então, a pessoa ela consegue captar informações. A partir dessa captação de informação, além dessas 5 fontes, que são as fontes físicas, então a gente com as fontes parapsíquicas, extrafísicas, a gente vai formar um pool de conhecimento, tanto acerca de nós mesmos, como acerca do contexto onde a gente está inserido, das nossas relações grupo-kármicas, sobre as outras pessoas, e a importância disso é a gente saber lidar com essas informações. Então, historicamente, se a gente for avaliar a questão do desenvolvimento parapsíquico na história, a gente vai ver que muitas pessoas têm essa habilidade. Isso não é uma coisa exclusiva da atualidade, não é um fenômeno atual, é um fenômeno antigo, porém as pessoas às vezes não sabiam lidar de forma madura com esse parapsiquismo. E o que a gente chama de lidar de forma madura? É a utilização que a gente dá a esse parapsiquismo, ou seja, o que a gente faz com a informação que a gente tem. Então, a proposta que a gente tem dentro da CIP hoje é a gente desenvolver o parapsiquismo interassistencial, que é um parapsiquismo onde a gente vai estar voltado para a interassistência. Então, é a autoassistência, a heteroassistência, e essas duas elas fazem um trabalho de mão dupla. Por isso é que a gente fala sobre a interassistência. De que maneira o parapsiquismo começa a se manifestar na infância? Então, o parapsiquismo ele vai se manifestar na infância de diversas maneiras. Desde a criança em que ela entra em contato com alguma situação que a remete a uma vivência que ela já teve no passado. E essa lembrança de forma às vezes rápida e às vezes não consciente exacerba emoções nessa criança e elas são manifestas. Então, é uma manifestação exagerada frente a uma situação que aparentemente a gente está achando que é normal, mas que para a criança está remetendo ela a um momento do passado em que marcou essa criança. Então, por exemplo, você tem uma festa de aniversário
e num determinado momento há o estouro dos balões da decoração. Então aquele barulho, aquele som emitido através do rompimento do balão pode remeter a criança a uma lembrança traumática do período de guerras que ela viveu numa outra vida. E o que ela pode ter naquele momento? Um choro convulsivo, um choro muito intenso. Isso daí a gente vê que é exagerado frente à manifestação de outras crianças da mesma faixa etária. Então, aquilo destoou. E aí, quem está perto dessa criança, seja os pais, os cuidadores, ou situações em que aconteçam em sala de aula, então aí a gente remete aos professores, esses adultos, eles vão ficar atentos a essa situação. Então, naquele momento, é o momento de acalmia da criança, acalmia da situação, vamos tranquilizar essa criança de que está tudo bem. Uma coisa muito importante é, de uma certa maneira, e isso a gente coloca muito dentro do curso da precocidade parapsíquica, é atualizar essa criança. E aí tanto serve para a criança quanto para o adulto. O adulto, quando ele entra em contato com vivências que ele teve em outras vidas, isso pode exacerbar as emoções dele. Por exemplo, quando ele, de alguma maneira, ele se certifica de que a relação patológica que tem, por exemplo, com a mãe, é fruto de uma relação amorosa no passado com o pai. Ou seja, uma filha que foi esposa do pai em outra vida, hoje ela tem uma dificuldade de relacionamento com a mãe atual. Por quê? Porque de alguma forma essas duas se identificam como mulheres deste homem. E o que acontece às vezes é uma dificuldade desta filha lidar com essa situação. Então aquilo às vezes no momento em que ela se recobra dessa condição, ela pode ter uma exacerbação das emoções e ela não saber lidar com aquela situação. Neste momento é importante atualizá-la. Isso faz parte de uma outra vida, de uma vivência já ocorrida. Atualmente a configuração é outra. Você é filha desse pai, você é filha dessa mãe. Vamos trabalhar com as emoções que vieram das outras relações, mas o contexto atual é outro. Então, o primeiro passo aí, principalmente para o adulto, é tranquilizá-lo e atualizá-lo com relação à realidade dele. Trazer para a realidade, né? Trazer para a realidade. Sair do delírio, Então, assim, não há necessidade de haver sofrimento por causa das lembranças que você tem da vida passada. Muitas vezes as nossas lembranças, elas são cerceadas por um mecanismo de defesa que a gente tem por falta de maturidade. Então a gente ainda não consegue lidar com as emoções que nos doem tanto por causa das vivências que nós tivemos no passado, e isso daí a gente bloqueia. Então, por exemplo, o nosso parapsiquismo, muitas vezes ele não é desenvolvido por bloqueios nossos, por dificuldades nossas. E que às vezes a hora que a gente chega numa conscientização, numa lucidez, com uma informação que às vezes vem dentro de um curso como este, a criança ou o adulto ele consegue se tranquilizar. Então, a partir da informação, ele consegue ter um pouco mais de maturidade para lidar com a pessoa que ele que é na vida atual. Que a gente é hoje, Cláudio, o que nós já fomos no passado. Então, nós somos o fruto de várias histórias. O somatório. O somatório de várias vidas que nós tivemos. Como é que fica isso? A sociedade toda vê isso como uma forma estranha, ou não favorece isso, né, professora? Não favorece por uma falta de informação, né? O desconhecimento de que nós não nascemos nesta vida, essa não é a nossa primeira vida, e essa falta de informação deixa a educação formal ou a sociedade como um todo numa condição desprivilegiada em relação àquelas pessoas que já conseguem entender e vivenciar essa condição. Não é privilégio de ninguém, isso é só uma questão de opção. Então as pessoas elas podem fazer a opção por se conhecerem de uma forma mais ampla ou fazem a opção por ficarem numa vida em que elas estão se sentindo bem.
acomodadas naquela condição. Então é uma questão de opção. Vamos ampliar o nosso conhecimento, vamos ampliar as nossas percepções, vamos conhecer um pouco mais além daquele universo que nós temos hoje. Assim é a conscienciologia. A gente hoje trabalha dentro da conscienciologia com uma condição que chama verdade relativa de ponta. Quer dizer, é o que a gente tem de melhor, porém é de uma forma relativa, porque se aparecer algo melhor, a gente abre mão disso e vai para o que tem de melhor. É ciência, não é dogma, né? Não, não é dogma. E a ideia é exatamente essa. Quanto mais eu puder ir caminhando, conhecendo, e os voluntários da conscienciologia, especificamente os voluntários da ACIP, dentro do parapsiquismo, que é o Mater Pensene da ACIP, é o parapsiquismo interassistencial, nós estamos estudando e avançando cada vez mais dentro deste conhecimento. Porque a ideia é, quanto mais a gente conhece, mais a gente se torna apto para ter uma evolução mais qualificada. Então, o processo da evolução dentro da esfera, se a gente pensar do planeta, a evolução individual, ela vai fazer parte de uma evolução grupal. Então, quanto mais eu trabalho a minha evolução, mais eu estou trabalhando para evolução grupal. Um exemplo disso foi esse trabalho que nós desenvolvemos. A partir de um convite feito para que eu assumisse o meu parapsiquismo, para que eu abrisse mão dos meus mecanismos de defesa para o desenvolvimento do parapsiquismo, a partir do momento que eu tive um pouco mais de autoconfiança do meu parapsiquismo, o que aconteceu? Foi criado um curso onde eu posso estar falando das minhas experiências, dos meus estudos, e a partir disso daí levar informação para outras pessoas. Então você vê, o trabalho de uma pessoa pode estar dando qual a pedrinha quando você joga no lago. Aquilo cria um halo e vai repercutindo em mais pessoas. O seu exemplo catalisar outros exemplos, seria isso? O exemplo é a gente colocar na prática aquilo que a gente tem, que a gente vivenciou, e ajudar outras pessoas. É o melhor recurso didático que pode ter, né, professora? É um recurso didático muito bom. Mas voltando ao curso da precocidade, porque precocidade nos remete à ideia de juventude. Então, 3 perguntas essenciais em relação aí, para a gente falar um pouco da infância ainda. É que eu gostaria que a professora falasse sobre superdotação, extrapolacionismo em geral e os amigos invisíveis. Então, o extrapolacionismo, ele é um momento em que a pessoa, ela vislumbra alguma situação que ela já é capaz de desenvolver, de assumir ou de fazer, mas que não faz parte da rotina dela. Então, em tese, a gente não tem um extrapolacionismo que não seja já da nossa competência de vivência. Ninguém vai fazer um extrapolacionismo de uma coisa totalmente surreal com relação à realidade da pessoa. Já é uma coisa íntima dela. Pra gente não é, mas pra ela... É uma vivência que ela já dá conta. Entendi. Então, nesse momento, é como se a pessoa vivesse nesse nível e ela tem um extrapolacionismo. Ela tem uma experiência acima da média dela. O que se espera dela, né? Então, essa condição do extrapolacionismo é um indicador para ela de que ela já pode sair desse patamar e começar a atuar neste outro patamar. Ela tem condições para isso. Isso é basicamente o extrapolacionismo. Seja qualquer tipo de vivência que ela tenha, ela vai estar um termômetro. Eu posso mais do que eu estou me manifestando no momento. Com relação aos talentos, às habilidades, às superdotações. Na verdade, sim, ninguém vai fazer alguma coisa do nada, a evolução ela não acontece por saltos quânticos, né? A evolução é um processo contínuo. Então é muito uma espiral evolutiva. É muito interessante, inclusive, a gente pensar o seguinte: às vezes a pessoa acha que a gente está nessa vida, dessome e vai ser outra pessoa. Não. A gente está nessa vida e vai continuar depois da nossa dessoma, depois da nossa morte, numa outra dimensão extrafísica, com um pouco mais de lucidez, mas a gente não deixa de ser quem a gente é. Então o que acontece? Quando a pessoa ela chega nessa vida e ela tem uma superdotação, essa superdotação ela é uma manifestação de todo o acúmulo de informações que ela teve em outras vidas.
Então aquilo ela já viveu, ela já experimentou, ela já sabe o que é aquilo, ela já desenvolveu aquela capacidade e ela consegue lembrar ainda na infância daquela competência que ela desenvolveu e aquilo se manifesta. Então ela não está desenvolvendo aquilo nesta vida. E aí é muito interessante porque se você tem um superdotado nesta vida, uma criança superdotada, se a gente ficar ali batendo palma e adorando essa criança e não ajudando a ela a desenvolver aquela competência dela, vai chegar num ponto que ela vai ficar parada. Então é muito importante na lida com o superdotado, assim como na lida do parapsiquismo, você saber como é que eu posso atuar para ajudar essa consciência. Veja, Cláudia, a ideia é a gente estar sempre trabalhando com a interassistência. Então, a hora que eu vejo uma criança desabrochando um parapsiquismo, a hora que eu vejo uma criança manifestando uma superdotação, o que eu estou vendo diante de mim? Eu estou vendo uma consciência que está tendo manifestações de vivências passadas dela. Então, como é que eu vou lidar com essa condição? Como é que eu posso ajudar essa criança? E eu, na condição de professor, na condição de pai, na condição de amigo, na condição de um parente, na condição de tutor dessa criança, na condição de quem está em torno dela. Então, o curso Precocidade Parapsíquica, o que ele faz? Ele também vai auxiliar esses adultos a lidarem com essas crianças. Seja o superdotado, seja o parapsíquico ou a criança que está aí se manifestando de uma forma com as suas habilidades que a gente chama de inatas. Mas na verdade é uma manifestação que ela desenvolveu em outras vidas. Os exemplos são muitos, né? Na área, facilidade com música, facilidade com idiomas, facilidade com alguns temas específicos, como ginástica, né? Então os exemplos são bastante, acho que o pessoal conhece vários casos aí. Tem mais na música, né? Você me perguntou uma terceira coisa. A questão dos amigos invisíveis. Os amigos invisíveis. Então, a condição dos amigos invisíveis é uma coisa hoje muito comum, né? Lidada com muita naturalidade. Antigamente era uma coisa muito cerceada. Quando a criança ela tinha contato com alguma consciência que não era intrafísica, ou seja, uma consciência extrafísica, e ela dizia, ou era pega, às vezes conversando com essa consciência, ela era cerceada na sua manifestação pelo adulto que estivesse presenciando aquela condição, ou na escola, por professores, diretores, né? então ela era reprimida de não poder manifestar aquilo. Agora, por que ela era reprimida? Porque o adulto que estava lidando com aquilo, ele também não sabia lidar com aquilo, com aquela situação. Então, olha o que a falta de conhecimento faz. Quando eu não sei o que é aquilo com o qual eu estou lidando, ou eu vou procurar conhecer, ou eu vou segurar, eu vou reprimir aquilo ali. Isso serve inclusive para nós. Quando eu não sei o que eu faço com as percepções que eu estou tendo, ou eu vou procurar um conhecimento para entender e lidar com essas percepções, que é o parapsiquismo, ou eu vou bloquear esse parapsiquismo. Então, o bloqueio de um parapsiquismo, ele pode vir tanto externo quanto interno. Externo de que maneira? Imagina aí o pai ou a mãe, na condição de figura de poder, quando ele fala com a criança: esquece isso é bobagem, isso aí não faz sentido, você está mentindo, isso é invenção da sua parte. Então, o que a criança, nessa situação, ela fica? Ela passa a criar um mecanismo de recalque, seria isso? Eu vivenciei e minha figura de poder, aquela pessoa que eu acredito, aquela pessoa que me conduz atualmente, que me educa, que a minha autoridade está me dizendo que não. Então ela entra num conflito entre o que ela percebe e o que é dito para ela. Vivenciou. Então o que ela começa a fazer? Ela se torna uma pessoa insegura com relação às percepções. Será que é de fato o que eu estou percebendo? Ou será que eu estou mentindo? Será que é uma realidade? Ou será que é uma invenção da minha cabeça? E ela vai crescendo com essa insegurança parapsíquica. Uma outra fase que ela entra também é quando ela chega na escola. Então, ela precisa de pertencer ao grupo. Então, o primeiro grupo que ela pertence é a família, que a bloqueou.
no parapsiquismo dela. O segundo grupo que ela vai pertencer é o grupo da escola. Então, se ela chega na escola e ela não é inserida no grupo dos coleguinhas, se ela é rechaçada por um professor, o que ela vai fazer? Bom, então o meu comportamento é um comportamento inadequado. Eu falar para o meu colega as coisas que eu estou percebendo a respeito dele, ou eu denunciar de certa maneira a vida pessoal de um professor ou de uma professora, isso não é bom porque eu tenho perdas com isso, que é a não inserção no grupo. Então eu não quero mais manifestar, porque eu quero fazer parte do grupo de futebol, porque eu quero fazer parte do grupinho de estudo, eu quero ser normal. Isso daí é uma coisa muito interessante, porque... E às vezes ser normal é ser medíocre, seria, né? Às vezes ser normal é ser medíocre. A gente tem exemplo de uma pessoa, uma jovem, excelente aluna, tirava as melhores notas na escola. Por ela ser a melhor aluna da escola, ela foi excluída, ela foi distinguida de uma forma negativa. Então ela falou, não quero, eu quero fazer parte do grupo. Então o que ela fez? Baixou as notas dela, começou a deixar provas em branco para ela fazer parte do grupo. Você veja bem, isso uma adolescente faz com uma coisa que está ali óbvia para ela, né? Imagina o que a gente não faz com o nosso parapsiquismo, ou o que a gente não fez, ou o que as crianças podem estar fazendo. Por quê? Porque as pessoas, na maioria das vezes, ainda não sabem lidar com essas manifestações. E uma coisa muito importante para a gente fazer o desenvolvimento do parapsiquismo é tudo aquilo que cerceia a manifestação da consciência, cerceia o desenvolvimento do parapsiquismo. Esse tema, você falando assim da questão da escola, remete um pouco à ideia de sociofilia positiva e a sociofilia patológica. A pessoa ela quer fazer parte do grupo, mas aquilo, ela é melhor que o grupo, né? Tem esse caso, né? Às vezes a pessoa é melhor que o grupo, ela se rebaixa para ela poder não ser nivelada por baixo. Você teria mais algum outro exemplo, talvez até pessoal mesmo, seu? Olha, aí é uma coisa muito interessante, porque o que falta a essa pessoa para ela se nivelar por baixo, o que a leva a procurar esse caminho é uma falta de maturidade, é uma falta de segurança, de autoconfiança, porque o que ela tem muito valor, só que ela ainda não percebeu o valor que ela tem. Então ela abre mão daquilo que ela é boa, daquilo que é bom, daquilo que se ela souber usar vai fazer muito bem, não só para ela, como para as outras pessoas ao redor dela. Ela abre mão daquilo para lidar com uma outra condição que já é mais comum. Então há uma inversão de valores aí, ou há uma troca de valores. Então ela vai abrir mão daquilo que ela é boa, daquilo que ela é capaz, para tentar absorver algum valor que às vezes não é nem o valor dela, que às vezes é o valor externo, né? Então assim, o que a gente precisa de fazer para essa criança, para esse jovem e às vezes até para o adulto? A gente informar, a gente passar a essa consciência que o que ela tem é muito bom, que o potencial que ela tem é muito bom, e tentar trazer a essa consciência uma condição dela se sentir segura dentro do potencial dela. E útil ao grupo também, né? Muitas vezes a pessoa tem a função dela no grupo, né? Exatamente, porque olha só, não adianta hoje eu ter para mim uma figura que eu gostaria de ser, mas eu não sou. Então eu vou ter o meu parapsiquismo, o meu nível parapsíquico, eu tenho a minha função dentro da sociedade. Se a gente parar para pensar, até mesmo dentro da instituição conscienciocêntrica onde a gente atua, né? A assistência que eu desenvolvo, só eu desenvolvo. A assistência que você desenvolve, só você desenvolve. Se outra pessoa vier para fazer assistência que é para você fazer, ela pode até assistir, mas não vai ser a mesma coisa, porque as características são personalíssimas. E tem traços, né? Cada consciência, ela a gente tem... estuda na conscienciometria, né? Se você for olhar, por exemplo, o meu vínculo, cada pessoa, ela tem um vínculo especial com o outro, ela tem uma história com o outro. Então, eu vou assistir aquela pessoa de uma maneira única.
por causa do meu passado, por causa da minha história, por causa das minhas relações. Por exemplo, se você olhar numa família, você pode ter 10 filhos numa família. A posição 1 é ocupada por um único filho. A posição 5 é ocupada por um único filho. Ah, pode ter gêmeos, mas um nasceu primeiro, o outro nasceu depois. Aí eles são idênticos, mas eles têm personalidades diferentes. Então, nós somos consciências únicas. Então, a assistência que a gente vai fazer, ela é única. Por quê? Porque a história, a parahistória, a paragenética, ela é única. Por mais que os eventos tenham sido grupais, a percepção, as relações que eu desenvolvi dentro daquele evento grupal, elas foram muito únicas e personalíssimas. Então, a minha parahistória vai ser pessoal, vai ser personalíssima, e isso vai desenvolver em mim um parapsiquismo, uma habilidade que é só minha. Então, na hora de você fazer uma assistência, não adianta você querer terceirizar a sua assistência, é sua, a responsabilidade é sua. Daí começa a gente a entender a importância, e aí entra a condição da maturidade. Isso é que é o desenvolvimento da maturidade, é você entender a sua importância dentro do parapsiquismo interassistencial. Quando a pessoa ela começa a entender essa importância dela, ela vai então começar a absorver esses valores, e aí ela abre mão de querer se nivelar por baixo com a maioria das pessoas, né? E a ideia é, a hora que ela se nivela por cima, ela vai trazer o grupo dela. Então ela vai fazer um movimento de trazer todas as consciências do entorno dela para se nivelar por cima, porque se ela baixar e for nivelar por baixo, quem é que vai nivelar por cima? Como é que a nossa sociedade vai evoluir? Como é que o nosso contexto vai melhorar? Como é que nossas inter-relações vão melhorar se a gente vai estar buscando uma coisa a menor do que a gente é capaz de fazer? Até a própria felicidade. Se a gente continuar, ou se a gente se mantiver numa condição de nivelamento a menor, depois de um certo tempo, nós nos tornamos pessoas mais infelizes, ou pessoas infelizes, porque a gente não vai estar assumindo e desenvolvendo a nossa potencialidade, do tanto que a gente é capaz. Então a gente não vai atuar com tudo aquilo que a gente desenvolveu a vida inteira. Não, desde o início, né? Se a pessoa tem um nível mais alto e ela se rebaixa, isso representa um grande sinal de baixa estima, né? Porque ela vai jogar fora o que ela tem de bom. Agora, falando um pouco, nós falamos das relações interpessoais, que é, pelo que eu vi aí, o core do curso, né? Alguns exemplos sobre dessomática, que as pessoas têm percepções precoces, isso é científico? Como é que você vê isso? Tem algum caso que possa contar? Olha, tem o meu próprio relato, né, que eu tive uma pré-cognição com relação à dessoma do meu pai, e eu estava nessa época, eu tinha 15 anos, no momento eu não tive a rememoração, eu fui rememorando no momento lá do enterro. Então, o que acontecia? À medida que as ações iam acontecendo, segundos antes eu ia relatando para quem estava do meu lado, especificamente era minha mãe. Então eu falava assim, olha, agora vai acontecer isso, aí acontecia. Agora vai acontecer aquilo, e acontecia. Então, seria uma pré-cognição. É uma pré-cognição, né, onde você tem uma percepção de alguma coisa que vai acontecer. Isso é uma coisa que hoje em dia está muito comum, é muito aceita, né, tanto dentro da sociedade como um todo, como tem algumas esferas já que fazem uso dessa pré-cognição. A gente vê, por exemplo, é muito comum nesses acidentes coletivos, onde a gente tem as pessoas mais sensíveis captam essa informação de alguma coisa que está por acontecer e fazem inclusive registros nos órgãos oficiais, cartório e tudo mais, faz o relato, vai lá, registra para ter uma comprovação de que elas realmente previram aquela condição, né? Então isso depois a gente vê nos jornais, na mídia como um todo, a gente vê essas manifestações. Então a pré-cognição, como todos os outros fenômenos, não são nada vinculados a questões místicas, são fenômenos que acontecem, são reais, são comuns,
são factíveis de serem realizados. Agora, a proposta nossa não é a gente parar no fenômeno, é a gente trabalhar com o conteúdo desse fenômeno. E daí vem então a proposta do desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial e não simplesmente desenvolvimento parapsíquico. A proposta da CIP é a gente trabalhar com o parapsiquismo interassistencial, que é esse daí onde a gente vai usar isso para ajudar a si e ao outro. Isso. Primeiro ao outro, né? Porque esse movimento, a hora que eu ajudo o outro, a hora que eu assisto o outro, eu me vejo na condição do outro, então eu consigo me melhorar, né? Certo. Por que isso aconteceu comigo? Por que não tinha mais pessoas fazendo os relatos? Então, isso daí foi um start que me fez procurar mais informações. Então, eu saí pesquisando, saí procurando em várias linhas, até que eu cheguei na Conscienciologia. Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu falei, opa, é isso aqui que eu quero. Porque o que me interessava dentro da Conscienciologia, veja bem, a Conscienciologia ela tem duas linhas, tem a Conscienciologia, a instituição onde eu entrei, ela trabalhava com a Conscienciologia e com a Projeciologia. A Projeciologia não me interessava tanto, porque o fenômeno eu já tinha. Me interessava a Conscienciologia. Isso agregava valor à experiência que eu tinha. Então isso é que é interessante. Como é que a gente pode diferenciar para o internauta que está vendo a Projeciologia e a Conscienciologia? Só um parênteses. A Projeciologia ela vai trabalhar do fenômeno de saída do corpo, a consciência saindo do corpo, é a projeção que ela tem. E os 54 fenômenos relativos, né? Todos os outros fenômenos relativos, então são fenômenos, né? A Conscienciologia ela vai trabalhar, ela vai estudar a consciência, que é o gestor desses fenômenos. Então, quem é que gere isso daí? De que maneira que gere? Para que serve? Qual o objetivo? O que eu faço com isso agora? Então, eu vou dar significado ao fenômeno que eu experiencio, que eu vivencio. Então, isso daí é que me fez, que me motivou a vontade de dar significado àquilo que eu tinha. Então, quando eu comecei a dar significado a isso, eu consegui chegar dentro da Conscienciologia e eu entendi, poxa, aqui é o meu ninho, aqui é o meu... A turma, né? É minha turma, né? Encontrei a minha turma. Dentro da Conscienciologia eu encontrei a CIP, né? Que eu vim... a ideia era, agora eu quero qualificar... Com pesquisa, consciência... Eu quero qualificar esse entendimento desse fenômeno. E aí eu parti, dei mais um salto. Então, aquilo que aconteceu comigo lá no passado, que de alguma maneira eu reprimia, que eu só consegui manifestar, que foi o extrapolacionismo que você falou, né? Eu tive um momento de extrapolacionismo. Um insight também? Não é bem insight, a vivência que eu tive foi uma extrapolação. Quando extrapolou, eu falei, opa, Estou, né? Olhando agora para o passado, a condição foi essa. Houve uma extrapolação, então eu percebi, o meu nível não é esse, eu tenho que trabalhar nesse outro nível aqui. Então agora eu estou vivendo uma condição do seguinte, já cheguei nesse nível aqui, eu posso ajudar as pessoas a entenderem esse nível, chegar aqui junto comigo? É onde a gente está fazendo o curso. Então vamos divulgar, vamos falar. E o que eu tenho visto, esse curso ele já está indo, ainda é um curso precoce, nós estamos indo para a terceira edição dele. Precocidade, né? Mas o que eu tenho visto? A primeira e a segunda turma nós tivemos com sala cheia e as pessoas se identificarem muito com o conteúdo do curso. Nós tivemos predominantemente adultos, tivemos poucas adolescentes no curso, mas os adultos, eles se identificarem muito com essa condição dos bloqueios parapsíquicos, o que cada um teve de dificuldade no desenvolvimento do seu parapsiquismo. Então, isso daí é que para mim é uma grande retribuição. É de ver que as pessoas estão podendo ser ajudadas no desenvolvimento, na dificuldade, no nó-gordo, que às vezes é só uma questão de um clique. Elas perceberem, opa, é aqui que eu tenho que mexer. E aí fica por conta de cada um trabalhar e desenvolver aquilo. E nesse estudo do público-alvo aí do curso, que é bastante amplo, vocês fizeram alguma pesquisa, uma estatística em relação a professores, médicos, terapeutas? Qual que era o público mais recorrente no curso que você...
Não, a gente não tem essa pesquisa específica. Ainda, né? O que tem mais assim, as pessoas realmente elas vêm para o curso pelo próprio nome da precocidade, às vezes elas vêm querendo entender o que está acontecendo com os alunos ou com os filhos. Isso é o nosso público que às vezes chega em maior quantidade. E de explicações? Como é que eu lido com as crianças da minha turma? Como é que eu lido com o meu filho eu não sei fazer, o que eu faço com ele? E aí a gente vê assim, o quanto que o adulto ele pode ser trabalhado dentro desse curso. E a partir do momento em que ele vai se trabalhando, ele vai se sentindo mais confortável para trabalhar com a criança. Porque são duas consciências, elas só têm idades biológicas diferentes. A história e a para-história do pai com o filho, da mãe com o filho, do professor com seus alunos, ela é muito próxima. Tanto é que eles estão juntos nessa vida. Então a dificuldade que às vezes o pai tem com seu filho é uma dificuldade também do pai. A dificuldade que o professor tem com um determinado aluno, muitas vezes é a dificuldade também do professor. E aí a gente pode extrapolar para todas as profissões. Então, para todas as relações que existem, a dificuldade de um vizinho com o outro, a dificuldade, por que de um vizinho com o outro? Por causa da proximidade. Por que eu tenho este vizinho e eu não tenho outro vizinho? Porque eu nasci nessa família, nessa cidade. Por que eu estou nesta família? Qual que é a minha relação com esse grupo? Qual que é o meu compromisso com esse grupo? Qual que é o meu compromisso com esse bairro, com esse condomínio onde eu moro? Tem que ter uma lógica, né? Tem uma lógica. Né? As pessoas elas vão se agrupando por afinidades e essas afinidades elas não surgiram nessa vida, elas surgiram em outras vidas, assim como os desafetos, que também é uma forma de aproximar as pessoas, né? Tanto o afeto quanto o desafeto ele une e essa união ela tem histórias, né? Elas têm registros no passado, isso daí vai conectando. Se a gente quiser ampliar um pouco mais o assunto, a gente pode inclusive falar das companhias extrafísicas. A minha relação, a relação de cada um de nós com os nossos amparadores, com os nossos assediadores, com os nossos guias cegos, elas são relações construídas no passado. E aí é uma coisa muito interessante que a gente pode estar construindo hoje as nossas relações do futuro. Então, quem eu quero para companhias minhas numa próxima vida? Isso eu posso estar construindo hoje. Então, quanto mais eu puder resolver as minhas relações, os meus imbricamentos grupo-kármicos nesta vida, melhor companhias eu vou ter no futuro. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Qualquer assistência que você faça a uma pessoa nessa vida, mais à frente é muito comum ela te agradecer, né? Quase que uma atuação frequente, né? Uma ou outra situação em que a pessoa às vezes se sente até incomodada com a assistência que você faz, com a ajuda que você presta, mas na maioria das vezes não é assim. E mesmo a pessoa que se sente incomodada, ela passa por um processo em que ela entende, não, você estava bem intencionado, você queria ajudar. Então, da sua parte, você está resolvendo as suas questões, né? Isso aí vai te colocar numa condição mais à frente, numa condição melhor, numa condição em que você vai estar podendo assistir outras pessoas, em que você vai estar podendo, terá ensinado as pessoas próximas a você a assistir outras pessoas. Então, olha como é que o processo ele vai em progressão geométrica. Uma pessoa assiste duas, que assiste quatro, e aí vai em progressão geométrica. Então, isso daí vai fazer com que haja tanto a evolução individual em espiral, quanto uma evolução grupal. Por isso que eu volto a falar, a opção nossa é pelo parapsiquismo interassistencial, né? E não simplesmente pelo desenvolvimento parapsíquico. Ok, você falou da próxima vida, né? E algumas dicas em relação à questão quanto mais assistência você fizer, melhor vai ser a sua próxima vida. Teria alguma outra dica, alguma outra técnica para a gente poder planejar melhor a nossa próxima vida? Olha, tanto o trabalho com as energias, a gente colocar as nossas energias mais, vamos dizer,
homeostáticas, né? Então a gente criar condições homeostáticas energéticas, isso é muito bom, porque nós vamos estar criando em torno de nós situações e condições mais favoráveis. Então, em vez da gente esperar que a vida nos leve, a condição é nós criarmos condições, nós criarmos oportunidades de uma vida melhor. Isso aí vai estar preparando a gente para uma próxima vida, né? Então, por exemplo, se hoje eu sou o fruto de todas as minhas vivências, a minha próxima vida também eu vou ser fruto dessa vida que eu estou levando hoje. Então, qual é a maneira melhor de eu levar essa vida para que eu tenha uma vida futura melhor? Então, isso daí eu vejo muito a condição de voltar para o micro-universo, né, pessoal, e ver o que eu preciso de reciclar. Fazer um balanço. O que eu preciso de abrir mão? O que eu preciso mexer em mim? Às vezes eu não tenho que reciclar, às vezes eu tenho que agregar. Então é muito comum, por exemplo, às vezes a pessoa já fez lá uma faculdade, já fez um curso superior e ela tem uma vontade muito grande de trabalhar numa outra área. Então ela vai agregar valores, ela faz uma outra faculdade. Isso daí ela está agregando informação a ela que pode, numa próxima vida, manifestar tenramente, precocemente. Então, se ela desenvolve algum atributo nessa vida, um conhecimento a mais aqui, ela pode, numa próxima vida, acessar essa informação mais cedo. Então, assim, a condição das habilidades inatas ou dos superdotados pode ser criada nessa vida para uma próxima vida. Nada impede, né? Tudo que a condição de tudo que veio do passado manifesta agora, tudo que nós estamos fazendo agora tem uma possibilidade grande de ser manifesta no futuro. Professora Carla, estamos chegando ao final da nossa entrevista e gostaríamos de dar uma palavra final para convidar os colegas, os internautas, as pessoas que estão acessando pela primeira vez o curso Precocidade Parapsi. Qual seria a sua palavra final? Então, fica aqui o convite a todas aquelas pessoas interessadas no desenvolvimento do parapsiquismo, no desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial, que tenham aí alguma dificuldade nesse desenvolvimento, que tenham algum bloqueio, algum nó-gordo, ou que simplesmente queiram conhecer, ou que tenham alguma pessoa perto de si interessada ou com necessidade de desenvolvimento, ou que estejam passando por uma situação que precisem de ajuda, venham participar desse curso, venham contribuir para a formação com qualidade dessa atividade. O curso Precocidade Parapsíquica, ele hoje está sendo ministrado no Brasil, não só em Foz do Iguaçu, fora de Foz do Iguaçu também. Nós já estamos indo a Porto Alegre, a Manaus, já recebemos convites para ministrar esse curso e estamos aqui disponíveis para o esclarecimento de qualquer internauta que tenha interesse de acessar essas informações. Vocês podem entrar em contato no e-mail acip@acip.com, né? E o telefone 2102 1421, código 45. E o outro telefone também 4053 9939. Esse telefone é VoIP. Muito obrigada, professora Carla. Obrigada a você.